Esse é um convite bastante desafiador. Nós estamos num fórum em que se debate possibilidades, oportunidades de investimento, numa parceria, cooperação entre Brasil e os países de África, e o professor João foi muito feliz em trazer a temática da saúde por duas razões. Primeiro, não é possível falar de investimento, não é possível falar de crescimento de nações em desenvolvimento sem tratarmos do elemento saúde. E aí a saúde, não apenas no seu componente de assistência, mas saúde no seu entendimento dos seus diferentes determinantes, que colocam uma população mais ou menos saudável. E a segunda questão importante é que não é possível falarmos de saúde sem termos investimento em infraestrutura. Não é possível termos uma cadeia de frios que armazenam as vacinas para as crianças sem que tenhamos eletricidade chegando em todos os lugares do país. Não é possível que os medicamentos cheguem nos mais longínquos lugares sem que tenhamos infraestrutura de rodovias que possibilitem esses medicamentos chegar. Portanto, nós estamos tratando de um componente saúde num fórum de investimentos e de oportunidades de negócios e que, por isso mesmo, foi muito feliz em de ousar trazer a saúde e chamar uma instituição pública. Poderia ser aqui chamada uma instituição, uma indústria farmacêutica, uma indústria de insumos, mas ousou também chamar a Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição governamental vinculada ao Ministério da Saúde, que não faz business diretamente. Mas temos certeza que a sua inserção no cenário da saúde pública, nacional e internacional, provoca, estimula uma cadeia produtiva no país que extrapolam os limites e as fronteiras do sistema público. Entendemos que o Estado tem uma participação importante, participamos aqui no Brasil de uma luta para fazer com que o Estado seja responsável pela saúde dos nossos cidadãos, mas temos claro que essa garantia de direito a cada cidadão ter acesso aos serviços de saúde produz muito mais do que a saúde individual. Portanto, o objetivo dessa nossa conversa é compartilhar com os senhores, com as senhoras, a seguinte questão: por que investir em saúde? Tem um apontador aqui. Esse é um quadro clássico. Nós vamos apresentar aqui duas espirais, uma que tem um término fatal, que é a morte do indivíduo, que ela vai para além da morte do indivíduo. Ela deixa um legado ao país, à sociedade, de suas consequências em médio e longo prazo. Uma população empobrecida, mais sujeita às doenças, é uma população que pouco participa do processo produtivo do país. Ao contrário, melhor saúde, melhor bem-estar, traz uma espiral ascendente aonde não tem fim. Quer dizer, é a capacidade que se produz o país de olhar horizontes antes não possíveis com uma população doente. A relação entre saúde e desenvolvimento é uma relação que já vem sendo discutida há décadas, principalmente na década de 60, 70, quando se colocava a saúde dentro dos orçamentos dos países como um gasto, uma parcela de sanitaristas, de pessoas da saúde pública, dizia não, ela não pode ser vista como um gasto, ela é investimento. Ela é investimento na medida em que possibilita o país a produzir mais, que possibilita a sociedade a ter acesso a outros bens que elas não teriam se estivesse doente.
uma melhor saúde, uma melhor nutrição, tem consequências para o crescimento da sociedade, médio e longo prazo. Em termos de macroeconomia, os estudos da Comissão de Saúde colocam que 10% do aumento da expectativa de vida ao nascer, um dos indicadores, produz um crescimento no Produto Interno Bruto de 0,35%. 17% é o aumento computado na produtividade, atribuído ao status de saúde dos seus cidadãos. E, sem saúde, os resultados são resultados bastante pobres. Doenças, absenteísmos no trabalho, incapacidade das famílias de proverem a si mesmas. A região da África subsaariana é uma das regiões mais empobrecidas do planeta e é onde se verificam as menores expectativas de vida. Suazilândia, Zâmbia, Lesoto e Zimbábue são os países representantes desses menores índices de expectativa de vida ao nascer. Hoje, a média nessa região está em 47 anos. Alguns países avançaram mais, outros países avançaram menos. Sem dúvida nenhuma, o impacto da epidemia de HIV/SIDA foi imenso. Países que estavam com uma expectativa de vida ao nascer aos 67 anos regrediram após a epidemia de HIV e tem sido um dos maiores desafios do ponto de vista não só de cobertura de medicamentos, mas também do ponto de vista da superação do impacto econômico que teve essa epidemia. O HIV/SIDA ceifou vidas, principalmente, e continua ceifando, principalmente jovens, e nessa epidemia, na década de 90, início dessa década, levaram as vidas de médicos, professores, atores importantes na sociedade e que tiveram suas vidas ceifadas. Aqui mostra a cobertura dos medicamentos antirretrovirais. Houve uma melhora a partir de 2008 muito grande, mas ainda assim está aquém de cobrir, de garantir a cobertura para toda a população. Esse é um quadro que também tem preocupado e creio que os investimentos nos países buscam fazer com que seja revertido a renda per capita da população. O último relatório do Banco Mundial aponta que a região, enquanto todas as regiões do mundo estão vencendo a pobreza, os países da região subsaariana são os países que ainda manterão um nível elevado de pessoas vivendo abaixo de uma renda de $1. E aqui é o quadro dos investimentos. Eu não tenho dúvida que aquela última linha que representa a região de África subsaariana, ela, a partir de 2008, ela se eleva. Eu acho que todos nós aqui, e esse fórum é um exemplo disso, quer dizer, os negócios em África têm assumido papel importante hoje no debate do investimento internacional. Quer dizer, a crise internacional, a crise econômica internacional, fez com que os países do Ocidente olhassem, e as empresas olhassem para a região da África como uma janela de oportunidade de investimentos. E esse é um quadro que sintetiza, quer dizer, o porquê devemos falar em investimento em saúde e não gastos em saúde. Mas é um quadro ainda limitado, porque está apenas focado naquilo que é o resultado imediato para a população. Hoje, os economistas têm, entre eles, o consenso de que, para além do resultado imediato da saúde da sua população, o investimento em saúde gera riqueza, gera emprego,
estimula, induz uma cadeia produtiva de insumos, de tecnologias, estimula a inovação tecnológica. Portanto, quando estamos falando de saúde, nós estamos falando de geração de emprego. Nós estamos possibilitando inovações tecnológicas e indústrias sendo aportadas em países que antes não sequer pensavam na possibilidade de se ter uma indústria nessa área. Esse foi um relatório do Escritório Regional de África da Organização Mundial de Saúde, onde ele aponta as mensagens-chave e algumas sugestões de solução. Primeiro, que o acesso aos serviços de saúde nos países das regiões de África tem encontrado obstáculos importantes. Talvez o mais importante deles seja a infraestrutura, acompanhado da carência absoluta de recursos humanos. E aí, um fenômeno do brain drain. Quer dizer, pessoas muito bem formadas nesses países, muitas vezes, migram para o continente europeu ou continente americano em busca de melhores oportunidades de trabalho. O pagamento por serviços de saúde por parte da população estimula ou incrementa a pobreza, indicando que um caminho seria a capacidade do Estado de prover esses serviços sem que o cidadão pague diretamente os serviços. Uma melhor informação na área da saúde exige, por contrapartida, também uma organização melhor da saúde pública no país. E, por último, metade da população dessa região não tem acesso aos medicamentos essenciais. E as soluções que se apontam, eu gostaria, para não me estender lendo o relatório, de me fixar em uma, que é o fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde. O senhor Luiz citou na sua intervenção de que aqui nós temos febre amarela, nós temos malária, não? E, entretanto, nós não temos um sistema de saúde voltado para a malária. Nós não temos um sistema de saúde voltado apenas para o HIV. Nós temos um sistema de saúde que busca dar conta de toda a problemática de saúde da população, estudando, formando recursos humanos e intervindo onde tem que intervir. Fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde é o nosso ponto de chegada quando nós falamos de investimento em saúde. E ali, quer dizer, é um quadro esquemático desenhado pela Organização Mundial de Saúde, que eu gostaria de ressaltar que só é possível ter esse planejamento estratégico se, primeiro, o país tem uma visão estratégica do seu Sistema Nacional de Saúde. E, segundo, não menos importante, tem profissionais capazes de operar esse sistema de forma inteligente, de forma criativa, de maneira independente e autônoma, que possa se debruçar sobre os seus problemas sanitários e buscar soluções próprias para esses problemas. E é nessa linha, e é sobre essas bases que nós pensamos cooperação em saúde. E quando falamos nós, estamos falando da atuação do Ministério da Saúde do Brasil e, em particular, da Fundação Oswaldo Cruz. Nós buscamos nas nossas intervenções, que não são em larga escala, são projetos em pequena escala, mas que visam, em última instância, o fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, buscando fortalecer a sua capacidade de formação de recursos humanos, fortalecer a sua capacidade de investigação, de produção de conhecimento sobre a sua realidade sanitária e buscar fazer com que os ministérios da saúde se fortaleçam no sentido de trazer os seus parceiros de cooperação para
cooperar na direção de um fortalecimento da sua infraestrutura e da sua capacidade de operação no país, e o que nós denominamos de cooperação estruturante em saúde. Nessa linha, a Fiocruz desenvolve projetos em África, em países da América Latina, e estabelece cooperações com países de Europa, América do Norte e Canadá, no sentido de, na relação Sul-Norte, fortalecer a nossa capacidade de recursos humanos e, na relação Sul-Sul, fortalecer a capacidade dos países na formação dos seus recursos humanos, em nível de mestrado, em nível de doutorado, nas escolas técnicas, a formação dos seus técnicos e construindo projetos de forma horizontal. Nós temos os nossos problemas. O Brasil está longe de ter resolvido seus problemas sanitários. Cotidianamente, vemos nos jornais problemas estruturais dos nossos sistemas de saúde. Longas filas na emergência, incapacidade de prover determinados exames com maior densidade tecnológica. E é com essa perspectiva que nós sentamos com os nossos parceiros e discutimos os problemas à luz também do que nós pensamos sobre os nossos problemas. E aí a construção horizontal de possibilidades de cooperação, aonde há uma aprendizagem mútua, uma linha de duas vias. As prioridades da cooperação da Fiocruz é a Unasur, é a União da América do Sul, o Tratado de Cooperação da Amazônia, né, com toda a sua relação com os países de fronteira, e os países da comunidade de língua portuguesa, onde nós encontramos, junto à CLP, um terreno bastante favorável para florescer a ideia de criação de projetos que visam esse fortalecimento das instituições nacionais. E aí estamos trabalhando em África na perspectiva de criação de redes. Moçambique, Angola, Cabo Verde, com os Institutos Nacionais de Saúde. O Instituto Nacional de Saúde de Moçambique é o que está mais avançado, seria um instituto onde nós projetamos a inteligência sanitária capaz de produzir conhecimento e de pautar o Ministério da Saúde naquilo que lhe é relevante, né? E a perspectiva de trabalhar em rede é exatamente colocar um país que avançou mais junto com um país que está menos avançado e poderem trocar experiências no nível de uma cooperação mais horizontal. Esse é um mapa muito breve do que a Fiocruz hoje estabelece das relações com os países do continente americano e do continente africano. E aqui alguns componentes que temos desenvolvido com esses países. Na formação de recursos humanos, transferência de tecnologia, certamente Moçambique é o país que mais temos cooperação e é onde se tem o maior desafio em termos de projeto, que é a instalação de uma indústria farmacêutica de produção de medicamentos antirretrovirais e de medicamentos genéricos, que é um desafio porque ele vai para além da produção do medicamento em si e estabelece uma relação com o governo de Moçambique, onde provoca o setor de regulação de medicamentos, onde provoca a formação de profissionais, onde provoca repensar o processo de logística e de chegada dos medicamentos à sua população. Mestrados, doutorados. Terminamos um mestrado em saúde pública em Angola há 2 anos atrás. Temos já na 4ª turma de mestrado em ciências da saúde em Moçambique. Iniciamos um processo de pós-graduação em doutoramento também com Moçambique, junto com o Instituto Nacional de Saúde, nessa perspectiva de fortalecimento da capacidade de produzir conhecimento, de uma inteligência sanitária no país. Além de cooperações pontuais, onde a expertise de determinados grupos de pesquisa estabelecem relações, estabelece relações bilaterais e também trilaterais. Para finalizar, professor João Bosco,
eu gostaria de pontuar, trazer essa discussão do fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde na perspectiva do que hoje ocorre com o vírus Ebola. Nós lemos nos jornais, nos noticiários, as medidas de controle sanitário, as perdas de vidas pela epidemia de Ebola, mas a Libéria fechou os seus hospitais à população para tratar os pacientes de Ebola. Isso significa que temos hoje crianças, gestantes, que não têm acesso ao hospital porque ele está exclusivamente voltado para o vírus do Ebola. As consequências ultrapassam os pacientes que tiveram o contato com o vírus. Além do que, essa epidemia deixará consequências para o país, consequências econômicas importantes, de médio e longo prazo, nas suas relações comerciais, nas suas relações de possibilidade de investimento em infraestrutura e tudo que se discute aqui. Portanto, para reforçar a capacidade do nosso investimento, para fazer com que parcerias público-privadas sejam estabelecidas, devem seguir o norte do fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde. E, com isso, fazer com que haja uma sinergia de desenvolvimento, não só econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento humano. Esse é o prédio da Fundação Oswaldo Cruz e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de compartilhar essas reflexões com os senhores e com as senhoras. Muito obrigado.